Boa noite. Boa noite. Oito e 40. Já está gravando. Eu tenho que fazer outra coisa mais tarde, um artigo que eu tenho que terminar de escrever. Não, mas a gente divide o horário. Boa noite, Ailton. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tem pouca gente aqui hoje, cadê o resto do povo? Tô curtindo a minha netinha aqui no celular. Ah, que gracinha! Parabéns! Obrigado. Só a Ailton que vai mostrar o rosto para mim hoje, gente. Vocês vão ficar de janelinha fechadinha? Pessoal, Penteei cabelo. Pessoal sistemático, né, Ailton? Não quer ninguém aparecer. Tati, esse link lá do AVA, Ah, a gente não tem como entrar direto por ele. Eu tive que copiar e colar. É isso isso, mesmo? isso. O registro é só o fato de eu ter entrado lá? Fica Foi registrado. essa semana que eu estou começando a usar o link pelo AVA. Hoje, aliás. Eu ainda vou me É. informar melhor a respeito disso. Porque o link que está lá, ele não aceita entrar por ele. Ele só Não, ele é aceita só copiar e copiar e colar. colar. É um convite. Ok, ok, ok. Ué, meu povo, só veio 8 pessoas? É isso mesmo? O pessoal participou pouco essa semana? Não, é porque geralmente o pessoal demora um pouco para entrar, É? alguns deles, né? Ah, tá chegando mais gente aqui, mais duas. Porque hoje foi a primeira vez que não foi postado o link da aula no grupo, né? Agora tem que entrar no AVA e pegar. Aí eu acho que o pessoal tá se adaptando ainda. Mas vocês podem, Eu não sei onde arruma isso. vocês podem entrar no AVA, quem entrar primeiro pode copiar o link e colar no grupo. É, vou fazer isso agora. Pode fazer isso, por favor. Porque, assim, é uma orientação que a gente tem que começar a fazer vocês se acostumarem com a plataforma, né? Tanto nós professores quanto vocês alunos têm que usarem mais a plataforma. Vai ser uma maneira de registrar que realmente nós estamos trabalhando, que realmente vocês estão assistindo aula, registrar não só para a faculdade, como também para o MEC. Se algum dia o MEC vir falar assim, como assim vocês tiveram aula? Estava na época da pandemia e a gente mostra, não, está tudo registrado aqui, foi tudo pela plataforma, foi tudo pela aula remota, e aí está lá o registro, entenderam? Então a gente precisa trabalhar com essa plataforma. Aí, tem mais gente chegando, ó, dobrou. Oi, Sara, obrigada por estar mostrando seu rosto também. Só você e o Ailton que fica aí de câmera ligada. Não, professora, eu tô só tristeza hoje. Se eu ligar até chora. Choro nada, eu sou de boa. Eu é todo dia, nem tento. Ah, meu Deus. Ah, Júlia, aí, não dá para ver nada de tristeza. Chegando, o pessoal tá chegando. Enquanto as pessoas vão... Oi, Suzane, hoje você veio.
Hoje eu amei, graças a Deus. Nossa, eu fiquei tão triste por ter perdido a aula passada. Eu coloquei os links hoje para vocês assistirem. Eu vou assistir. Tá? Particularmente, eu adoro as aulas da senhora. Não é porque a senhora tá aqui, não, mas é porque eu adoro mesmo. Obrigada. Matéria em si. E eu achei tão ruim. Nossa, Deus, mas trabalhei aquele dia até tarde. Não, mas a aula tá registrada aí, você pode assistir depois, tá bom? Inclusive, uma coisa que eu queria comunicar para vocês. Oi, Márcia, também tá mostrando o rosto pra gente. Boa noite. Uma coisa que eu queria registrar aqui com vocês é o seguinte, o AVA está funcionando e nós, professores, já fomos orientados a colocar tudo lá. Então, a gente está alimentando a plataforma, eu consegui fazer grande parte da disciplina de vocês hoje à tarde. Então, lá, a primeira aula e a segunda aula que nós já tivemos, ela já está lá com os vídeos gravados e com a atividade pós-aula. Essa atividade pós-aula, ela faz parte da nota. O sistema vai fazer a computação de pontos, tá? Então, assim, é uma pontuação bem baixinha, mas que pode ser importante se você precisar de nota no final da história, pode salvar muita gente. Tem muita gente que vem final de semestre implorar um ponto pro professor. E para cada VA, né, para cada período, para cada ciclo, nós temos 6 semanas e cada semana cada aula nós temos o pós-aula. Esse questionário é todinho objetivo, são questões de VOF, questões de múltipla escolha. E aí vocês vão clicando lá, preenchendo, e todas essas pontuações desses questionários vão computar 12 pontos para a nossa VA. Então, a prova será online, valendo 50 pontos. 12 pontos será desses questionários que vocês vão preenchendo, e os outros 38 pontos eu vou conversar com vocês hoje no final da aula, o que vocês vão fazer. Aliás, vocês já fizeram grande parte e ainda não sabem. Oi, Júlia. Só tem chance de fazer uma vez os questionários, porque eu abri sem querer. Agorinha. Não, você pode voltar. Aí lá falou assim... Fechou seu microfone. Você estava falando e parou. Eu fechei e falei. Ah, não, então tá bom. Então foi que eu abri sem querer. Não, inclusive, esses questionários, nesse primeiro ciclo, eles vão ficar abertos até a semana de prova. Por quê? Porque tem gente ainda que está mexendo com coisa de matrícula, tem gente que às vezes ainda está com uma dificuldade na plataforma ou com ligação com o sinal de internet. Então, a orientação da Pró-Reitoria é que a gente não dê prazo, não feche as atividades. Depois, no segundo e no terceiro ciclo, que todo mundo já tiver acostumado, aí sim, provavelmente nós vamos acabar colocando um prazinho, porque, gente, a atividade chama pós-aula. O ideal seria a gente terminar a aula e você ir lá e responder o questionário, porque tá fresquinho o conteúdo, acabou de conversar sobre ele. E se você deixar acumular de todas as aulas, de todas as disciplinas, você vai ter muito trabalho na semana de prova, que é a semana que vai fechar, né? Então, assim, a orientação faça o pós-aula realmente após a aula. Eu acredito que o questionário desse pós-aula eu não postei ainda, mas ele será postado super em breve. Mas da primeira aula e da segunda aula já estão lá. Se vocês ainda não responderam, vocês podem ainda responder. São questões bem simplesinhas. A Sara disse que já fez. Ok. Bom, agora que a gente já está com bastante gente... Professora. Oi, Márcia. Professora. Pode falar. A questão do acesso pelo AVA, acesso à aula pelo AVA, eu não consegui, eu só consegui quando eu vi lá no link no grupo. Depois alguém me instrua, fala como que faz, porque realmente eu... A Suzana pode te ajudar. Eu tentei e não consegui. Você tem que copiar e colar. Eu também não gravei o vídeo porque eu achei que você tinha conseguido, mas eu vou gravar depois.
pós-aula. Não, a questão da aula, para entrar na aula agora, eu realmente não consegui. Mas eu vi lá no grupo que vocês postaram o link, né? Inclusive, eu nem mandei o link, porque como a gente havia conversado, vocês precisam entrar na plataforma, vocês precisam entrar no ambiente virtual. Então, mas assim, eu vou tentar mandar mesmo assim, só que aí Mas eu também lá não mostrando. vai estar utilizando frequência para vocês. Como? Não, Peraí, Suzane, peraí. Quem que tá com o computador que chama G? Fecha o microfone que você tá conversando e tá dando... Obrigada. Pronto, Suzane. Assim, Márcia, lembra que eu falei? É porque assim, ó, eles estão contabilizando frequência, participação, digamos assim, através do acesso ao AVA. Quando eu mando o link para vocês pelo WhatsApp, vocês não acessam o ambiente virtual. E aí, isso, digamos que não fica contabilizando frequência para vocês. É por isso que eu não mandei o link. Não, isso daí eu entendi. Eu só não localizei onde que pega o link, só isso. Não, assim, eu vou gravar depois um videozinho mostrando. Geralmente fica lá junto com pré-aula, pós-aula, fica tudo lá junto. Você Tá clica escrito na assim, Márcia, tá escrito assim, aula síncrona. A gente já tem a primeira, segunda semana. Hoje é a terceira semana. Você vai lá na terceira semana, tá escrito aula síncrona. Aí tem o link. O Ailton disse que esse link não é clicável, mas você vai copiar o link e cola no seu cursor de internet que você entra. Isso. Certinho. Tá bom? Qualquer dúvida eu te procuro, Suzane. Pessoal, vocês assistiram o documentário? Então agora a gente tem que assistir ele todo. Só assistir um pouco. A aula hoje se baseia no documentário e no capítulo do livro. Então tá lá escrito, e eu já tinha dito desde a semana passada. Pré-aula. A ler o capítulo 12 e assistir o documentário. Então, a primeira parte da aula de hoje, eu quero pedir para vocês, de forma organizada, abrirem os microfones de vocês e cada um fazer algum comentário a respeito do documentário, que fala sobre a gravidez na adolescência. Então, quem assistiu poderia, por exemplo, citar uma característica que viu no filme, no documentário, que quando leu o capítulo, falou, tem a ver uma coisa com a outra. Por favor. Ninguém? Professora. Oi, Ailton. Isso me marcou muito, porque acaba que também tem a ver com a gente, né? A questão de paternidade. O pai da Evelyn, de uma das meninas, né? Ele vai e fala que a questão de sexo sem compromisso é porque ele fala assim, eu sinto que se eu tivesse dado mais carinho para minha filha, se eu tivesse dado mais atenção para ela, ela não teria caído nesse tipo de armadilha, vamos dizer assim. E aí ele fala assim, eu me sinto culpado. Então isso me marcou muito. Ok. O pai assumindo a responsabilidade, dividindo a culpa do erro da filha. Eu achei isso muito interessante. Tão interessante. Eu também. Só um minutinho, Samara. Tão interessante, Ailton, que hoje na turma do Matutino, os primeiros comentários que surgiram foram de 2 alunos, também mais maduros, e falaram a mesma coisa. Eu falei, gente, olha que interessante, né? Professora. Oi. A Genilza tá falando no grupo que a senhora não tá aceitando ela na aula. Não tem ninguém aqui pedindo para ser admitido. Não tem ninguém na sala de espera. Vou mandar mensagem para ela, então. Fala para ela sair de onde ela tá e entrar de novo. Quem falou, professora? Eu, Murilo. Oi, Murilo, pode falar. Então, eu vi uma das coisas que mais me chamou a atenção
é dessa parte, devido ao lugar onde elas vivem, uma zona assim, dá para ver que é uma zona mais periférica. Sim, é a comunidade do Tem Rio uma de Janeiro, menininha, né? tem uma menininha no chá de bebê de uma delas que fala assim: eu quero um bebê para mim também. Então é como se essa gravidez na adolescência ela fosse uma expectativa de vida que essas meninas elas já têm. Então ela já vê que quando ela for ali em torno de 15 anos, 16 anos, ela já tem a expectativa de ter um bebê. Aquilo já é a expectativa de vida dela, entender? Eu acho que além de Entendeu? expectativa de vida, Murilo, é um romancear, né? É um aspecto romantizado de que é lindo ficar grávida, é lindo ficar novinha e ter uma Isso. criança. É, isso pode passar Eu, realmente eu, Pode falar. eu tô passando por um momento, assim, eu trabalho com recrutamento de seleção. E essa semana, para ser mais exato, ontem, foi um rapaz lá e ele começou a chorar, Oh, meu dizendo, Deus. ele tem 17 anos e ele pediu para mim um emprego na vaga de movimentador de mercadoria, que é uma vaga onde pega muito peso, muito serviço braçal e tudo, porque a esposa dele, uma menina, que não é esposa ainda, mas ele considera como esposa, ela tem 15 anos e ela tá grávida. Oh, meu O pai pai. dele abandonou a família, ele tem mais 4 irmãos e a mãe. Meu Deus. Ninguém trabalha, ele acorda 4 horas da manhã para assar pão de queijo, assar biscoito, essas coisas, e ir para a porta da empresa vender. Vender. Então ele fica lá todos os dias eu vejo ele lá na porta, só porque ele nunca tinha tomado a iniciativa de ir lá conversar comigo. E aí a gente conseguiu um emprego para ele, Ai, só que porque ele é bom. tão novinho assim que ele nem a gente conseguiu, aí, só porque assim, deu alguns problemas por causa da reservista e tudo, mas no final deu tudo certo. Eu tentei fazer o máximo para ajudar. Só que quando ele conta a história dele, é como se ele tivesse noção de tudo aquilo que ele poderia ter se prevenido. Ele chegou a estudar sobre prevenção, educação sexual não tão boa na escola, porque a Sim, nossa educação sexual na escola ela tem muita deficiência, sim. mas eu acredito que ele tinha uma noção, por mais mínima que seja, e acabou que ele não se aplicou, e aquele bebê ele veio de uma forma tão repentina, só porque as pessoas tentam romantizar isso e, sabe, assim, colocam ele como se ele fosse um coitado, assim, não desmerecendo ele, mas assim, ao mesmo tempo que a gente vê que é uma situação difícil, a gente reconhece que ele poderia ter prevenido isso, entendeu? Com certeza, com certeza. Nossa, Murilo, eu fiquei muito tocada, eu fiquei com muita pena. Mesmo esse Eu, menino tendo arrumado esse imagina eu. emprego, vamos fazer alguma coisa, sabe? Movimentem-se no grupo de vocês, do WhatsApp, e eu me O nome coloco à dele, disposição de ajudar. Não sei, fazer uma cesta para essa família, mais na frente fazer um chá de fralda para a esposinha da dele. menina, sim. Vamos fazer. Olha, eu tô arrepiada. Vamos fazer alguma coisa? O nome dele é Felipe, assim, não sei se alguém conhece, mas eu acho que ele acabou de fazer 18 anos, se eu não me engano, ele fez 18 anos por agora. Ele tem mais 4 irmãos menores, ele é o irmão mais velho, e a mãe dele não trabalha. Então, ele que é o sucessor da família, ele que tem que correr atrás para conseguir o pão de cada dia, entendeu? Se alguém Entendi. quiser ajudar alguma coisa, Não, eu não cheguei a fornecer esse tipo de ajuda. Eu só fiz o possível para fazer com que ele conseguisse um emprego. não, o Mas mais eu acredito que importante. nesse caso todo tipo de ajuda é bem-vinda. Eu acho que você fez o mais importante, porque ao invés de dar o peixe, você deu uma vara para ele pescar. Mas enquanto ele não consegue pescar um Sim, peixe, a gente precisa conseguir alguns para ele, entendeu? A minha ideia. Então, assim, foi ótimo você ter conseguido um exatamente. emprego para ele, agora ele vai ter um sustento fixo, mas, mas mesmo assim, eu quero ajudar. Se o pessoal da sala se movimentar,
Tá, Suzane? Vou te dar outra tarefa. Você quase não faz nada nesse grupo, né? Você é uma pessoa tão assim. Eu quero ajudar. Eu proponho que a gente faça... cada um contribua de alguma forma, a gente faça uma cesta de alimentos, de produtos de limpeza, e o Murilo pode se responsabilizar em entregar para o Felipe. E aí, mais à frente, a gente não vai se esquecer deles, não me deixe esquecer. O Murilo não vai deixar a gente se esquecer. A gente Não vou faz deixar, ele começa a trabalhar amanhã, gente. Não, você já pode dar a notícia para ele, Murilo. E aí, a gente mais na frente faz um chá de fralda, tá? A gente recolhe fralda, cada um dá um pacote. Olha só, nós somos 34 pessoas online. Se cada um der um pacote de fralda, a gente vai estar ajudando bastante, né? E se alguém tiver roupinha de neném, mesmo usada, ou quiser comprar uma roupinha nova, a gente também pode contribuir para o enxovalzinho do bebê. Sim. Eu me disponho a buscar, caso alguém tenha algum problema de logística, tá? Aí, o Murilo já busca. É só juntar tudo num lugar e a gente vai dar um jeito. Deixa eu sair dessa aula hoje em lágrimas, né? Não, professora. Oi, Júlia. Aqui perto de casa também tem um rapaz, assim, teve uma época, a mãe dele engravidou, depois de, ele já tem 20 e poucos anos, a mãe dele engravidou. Aí a irmã dele engravidou, e ele era o único que trabalhava na casa. Aí o pai dos bebês nenhum trabalhava também. Imagina? Nossa, muito difícil, né? Mas assim, e os primos... Mãe tá na aula. E os primos, desculpa falar assim, mas montavam em cima dele, sabe? Ele já ganhava pouco. E os primos ainda viviam na casa, nem... As custas dele, mas né? Isso. Entendi. Existem muitos casos. A gente talvez não tenha condições de ajudar a todos. Mas se a gente for fazendo um trabalho de formiguinha e ajudando onde a gente pode ajudar, eu acho que já é uma parte que a gente está contribuindo de alguma maneira, não é? Samara, você queria falar? Oi, professora. Era em relação ao documentário. Ao documentário, a sexualidade mesmo, porque a gente viu ali meio, às vezes elas não tinham uma falta de conhecimento, mas elas ignoravam, né? Por exemplo, a camisinha, né? Elas falavam, comecei usando, mas depois larguei, nunca tinha engravidado, foi de repente. A gente viu, assim, meio que isso, né? Um descaso. Uma falta de colocar. Pois é. Então, acho que foi por isso mesmo, né, que o Ailton comentou, que o pai falou, às vezes, se ele tivesse mais presente. Samara, mas eu infelizmente, eu preciso apontar para uma outra direção essa sua fala. Elas tinham informações... E assim como muitos adolescentes e jovens hoje em dia têm informações a respeito de educação sexual, mas ainda é muito insípida, ainda é muito pequenininha essa educação. É verdade. Porque, assim, exatamente o que eu ia falar. Esse pensamento de que eu uso camisinha, mas eu uso quando tem no postinho... É um pensamento muito, muito, muito pobre, não no sentido de pobreza financeira, mas de pobreza de conhecimento, de ignorância, porque se não tem num postinho, vamos no outro, na farmácia não é tão caro assim, ou espera para quando tiver, ou sempre busca ter para impedir, sabe? Porque assim, o mínimo de educação sexual que a garotada precisa ter é o uso da camisinha. E não apenas para prevenção da gravidez, mas também para prevenir contra doenças. Eu já fiz uma atividade com algumas estagiárias de psicologia escolar numa escola de bairro de periferia aqui em Anápolis, e a gente fez uma roda de conversa com algumas adolescentes e vamos conversar sobre isso, né? E aí é assustador, século XXI, com a internet aí, com todas as informações disponíveis. E uma menina vira para mim e fala assim, minha mãe conversa comigo, ela me explica tudo. Eu pensei, aleluia, tem uma mãe que é consciente.
Mas olha a explicação da mãezinha, tadinha, tão sem informação quanto a menina. Ela me ensinou que toda vez que tiver que fazer uma relação sexual, usa a pílula, toma a pílula aquele dia, que aí funciona. Aí eu falei, nossa, a mãe ensinou, olha a boa intenção da mãe, né, de ensinar, mas ensinou do jeito errado. E pior, a pílula que a mãe dela toma, eu preciso da receita para falar para todo mundo como é que é o nome dessa pílula, porque segundo a mãe dela, a pílula previne também contra doenças. É uma pílula fantástica, vocês não acham? Porque a menina vai tomar a pílula e não vai acontecer nada de errado com ela. Nossa. Não. Assim. E também tem muito, acho que foi no livro mesmo que eu vi, em relação à sexualidade, é muito falado em relação à abstinência, né? O não fazer, o esperar, espera, não faz, não é hora. E é onde, né, onde a senhora falou, às vezes falta instrução, olha, se fizer, é assim, assim, assim. Exatamente, então, exatamente. É muito isso. E muito social. Igual uma das meninas foi fazer a consulta, o pai dela era traficante, tinha sido morto. Então, assim, o meio social, achar que aquilo é normal. O pai do meu filho é um traficante, mas ele é bom, é boa pessoa. E ele vai me ajudar. Nossa, é complicado. Realidade e não ter essa visão, né, brasileira. de futuro, de sair dali. Tem uma parte que a mãe, se eu não me engano, a mãe também tá grávida. Sim. E a mãe não sabe quem é o pai da criança. Não, ela e a sabe. filha também tá grávida. A mãe ela não sabe, sabe, e ele a falou, filha sabe, e ele ainda não? disse que ela engravidou porque ela quis. Não. Pelo que ela Isso falou da no filha, vídeo. não? Não, peraí. Não, dela. A mãe. Eu acho que era o pai da menina. Sim, Murilo. A história da mãe, essa mãe que engravidou, é tão ausência de conhecimento quanto essas outras questões que a gente está levantando. Por quê? Porque a mãe falou o seguinte: eu sou separada do pai dela, mas de vez em quando ele vem aqui e nós coisa. Ela ainda falou desse jeito, com esse tipo de vocabulário. Nós coisa, falou desse jeito. E aí eu pensava que eu não pegava mais gravidez, como se gravidez fosse uma doença contagiosa. Ela fala que tentou. Ela tentou aborto. Ela fala que ela tentou um aborto, mas não conseguiu, né? E aí a filha... Então tem mulheres, olha a falta de conhecimento, tem mulheres que pensam que quando entram no período pré-menopausa, que a menstruação ainda não cessou completamente, mas ela está irregular, tem uma crendice, um mito de que não engravida mais, que já está velha, não está mais em idade de engravidar. Mas enquanto não passa todos os sintomas da menopausa, ainda corre-se o risco sim. Então, existem muitos filhos de menopausa, eu conheço, são essas famosas rapinhas de tacho, onde a mãe já está bem mais velha, já está de idade e engravida sem querer, né? Tem mulheres que acreditam até hoje que enquanto estão amamentando, só porque não menstrua enquanto está amamentando, não engravida. Engravida sim, tem uma pílula específica para se tomar no período da amamentação, porque o hormônio dela é mais baixo e não vai atrapalhar a produção do leite e nem vai afetar a criança. Então, isso tudo acontece devido à ausência completa de informações. Então, se essa mãe não sabia que coisando com o ex-marido ela podia ficar grávida, qual o tipo de orientação ela poderia passar para essa filha, gente? Ela não tinha condição alguma de passar. E outra, ela ficou com uma pessoa que é um sexo casual, ou seja, não é um parceiro fixo, não é um marido. Ela ficou com uma pessoa com sexo casual sem preservativo, porque se ela tivesse usado preservativo, ela não teria engravidado também, poderia evitar. O que é, Suzane? Você ia falar? Foi assim, eu acho que eu não consegui nem pontuar todos os problemas, tudo que eu consegui ver naquele vídeo, que eu fiquei de verdade, eu fiquei assim, eu assisti o documentário inteiro assim, meu Deus do céu, porque eu até pensava assim, não, todo mundo tem acesso assim, à informação e isso e aquilo,
E não é assim que funciona. As pessoas não têm acesso à informação. Políticas públicas são muito falhas nessa questão, porque tem um momento lá que a menina vem dizer que ela ia no postinho, mas não tinha, né? Então, assim, né? Fazer o quê? No dizer dela, não tem, então não tem problema, eu vou fazer. E, assim, ela sabia, mas, assim, ela não tinha conhecimento de causa, consequência de tudo, digamos assim. E quando a senhora fala da questão da mãe, é um problema maior ainda, porque, assim, como que você espera que as meninas de 14, 15 anos sejam, né, conscientes? Não terei relações sexuais, se tiver, usarei preservativo, me cuidarei, não vou me envolver com os caras. Tipo assim, para elas lá é moda, é vantagem. Acho que foi a Evelyn, disse que para elas é sucesso ser mulher de um traficante, de alguém. Então, assim, para elas, foi o que a senhora falou, elas romantizam essa situação. Exato. Então, assim, você espera atitudes dessas crianças, porque aquilo lá é das adolescentes, sendo que as mães também não têm isso. Não tem como se esperar. Tipo assim, a educação sexual funcionaria se funcionasse na escola, tipo assim, se tivesse a matéria, algo que se explicasse, funcionaria, com certeza já resolveria. Mas não seria algo 100%, porque começa muito em casa. Há uma necessidade em casa, só que as mães também não têm esse tipo de informação. A maioria das mães, 15, 16, 17 anos também. Então, Pois é, assim, Suzane, mas olha, essa sua situação... fala me preocupa no sentido de que se a mãe não teve informação, se ela foi educada desse jeito, ela não tem condição de passar uma informação para a filha, isso explica, mas não justifica. Porque existem muitas mães que engravidaram solteiras, engravidaram muito jovens, e aí elas vão correr atrás de informação e vão fazer de tudo para impedir que a mesma coisa aconteça com a sua filha, porque ela sabe o quanto que foi difícil. Se vocês assistirem, a Evelyn atualmente ela tem um canal no YouTube. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Ela ficou toda blogueirinha. E ela conta, no canal do YouTube dela, ela conta que a filha dela, que é essa menina da qual ela deu à luz no documentário, está com 15 anos. Esse documentário já é antigo, tá vendo? Ela não permitiu que a filha dela namorasse até agora. Agora, com 15 anos, a filha dela vai namorar. Olha só, ela é toda moderna, mora na comunidade do Rio de Janeiro. Ela perdeu a virgindade com 11 anos, porque ela engravidou com 13, mas ela disse que não tinha sido a primeira experiência sexual dela. Ou ela falou 11. O que ela fez? Ela foi fazer de tudo para a filha dela não passar pelo mesmo que ela passou. E a filha dela podia falar, mãe, mas isso foi na sua época, agora minha época é diferente, porque adolescente tem esse tal de minha época, sua época, né? Nós estamos vivendo todo mundo na mesma época, tá bom? Nós estamos vivendo todo mundo na mesma época. Oi, Genilza. Mas é porque existe um tabu muito grande com essa temática. Sim. Nas famílias, na escola, né? As pessoas fogem desse assunto. Sim. Então, as informações, às vezes, são deformações conseguidas na internet. Eu já dei aula assim de 6º, 9º ano, já dei aula no ensino médio. Muitas vezes a gente encontra crianças que se masturbam para o pênis ficar maior, algumas coisas que são informações que pegaram de algum lugar, porque não tem essas informações em casa. Sim. Eu era professora de ensino religioso, mas muitas vezes eu tinha que entrar nesse aulas de ciências, porque a professora não tinha coragem de falar com os alunos sobre o assunto. Mas ela está despreparada então, demais. Assim, não é? São coisas que vão prejudicando o desenvolvimento, porque vem as informações erradas e as crianças abordam essas informações como verdades, né? E aí vai ficando tudo deformado. É por isso, Genilza, que a gente traz essa temática
para o curso de psicologia, e a ideia é que talvez você não vai trabalhar numa clínica para atender adolescente, mas você vai, ou talvez você não vai trabalhar numa escola, mas mesmo se você estiver trabalhando no RH, quando for fazer a festa da família, tem que contratar um pula-pula para as crianças, um algodão doce para as crianças, tem, mas chama uns estagiários de psicologia e vamos fazer uma roda de conversa com os adolescentes, vamos fazer uma oficina na unidade de saúde onde a gente está trabalhando, em qualquer lugar que o psicólogo estiver inserido, ele tem que trabalhar com a psicoeducação. Educação, informação. Mesmo agora que vocês estão em formação da profissão de vocês, vocês devem utilizar as informações que vocês recebem para serem divulgadas, para ajudar as pessoas. A gente não deve cruzar os braços. Por que vocês acham que eu quis ajudar o Felipe, que é o relato que o Murilo acabou de fazer? Porque a gente não pode pensar, nossa, coitado, que pena, e vamos cruzar os braços? De maneira alguma, vamos fazer alguma coisa. Da mesma forma, esse assunto vem à tona, mexe com a gente, nossa, difícil, né? As escolas não estão fazendo o papel delas, os pais não estão fazendo o papel deles, nossa, que pena. E aí, pessoal da psicologia, vamos fazer o nosso papel? Então, onde você estiver inserido, seja numa igreja, você pode fazer uma oficina, conversa com os líderes antes, né? Informem os pais antes, para não causar nenhum alvoroço. O pessoal está fazendo psicologia e fica doido, ó, quer fazer reunião com os adolescentes e falar de sexo. Esse povo é tudo louco. Não é isso, não. Vamos fazer um trabalho de levar informações coerentes, que é o que a Genilza falou. As informações existem, mas elas são deturpadas, elas são equivocadas dentro da internet. Então, a gente tem que fazer o nosso papel. Oi. Quem me chama? Eu tô com um ponto de vista aqui, Oi, Murilo. Eu tô com uma pontuação para eu fazer, que é um questionamento voltado para uma pontuação, assim. É uma pontuação e um questionamento, que é o seguinte: se a gravidez na adolescência ou a gravidez precoce, ela é vista como um tabu, até para funcionários da rede de saúde pública, devido aos impactos que causam, a exposição da vida da criança, das duas crianças, digamos assim, relacionada a aborto inseguro, algumas coisas do tipo, porque eu acho que, assim, se para o pessoal da saúde, que já está acostumado a trabalhar com isso, ver essa parte, já é difícil, imagina para os educadores adentrarem com esse local de fala em meio a uma classe de aula, onde vai ter crianças com uma mentalidade totalmente desenvolvida e vai ter crianças com uma mentalidade totalmente, digamos assim, fechada e que precisa ser trabalhada, entendeu? Então, eu acho que é mais uma questão de medo, um escape dos profissionais que não tratam isso em meio à escola. Igual a moça disse, ela era professora de ensino religioso. Para uma professora de ensino religioso, pode ser totalmente desconfortável falar de questões relacionadas ao sexo. Depende da formação da professora. Mas eu digo assim, se é um tabu para o pessoal que trabalha na área da saúde, imagina para o pessoal que trabalha na área da educação e tem que lidar com diferentes tipos de criança. Não deveria ser, né, Murilo? Por isso que eu estou falando. Vocês estão fazendo faculdade, vocês estão no primeiro, segundo período de psicologia, e os profissionais que estão dando aula hoje na rede pública, eles são formados em pedagogia, em letras, em geografia. Eles passaram por um banco de faculdade. Eles não são pessoas totalmente despreparadas. Então, assim, se a Genilza comentou que a professora de ciências ela tem vergonha, ela tem medo, ela precisa encontrar habilidade técnica, ela precisa encontrar um meio de conversar sobre isso. O meu tempo está acabando, assim que terminar, a gente volta no mesmo link, tá bom? Eu queria comentar do chat também, que foi lindo, vocês depois dão uma olhadinha antes de sair. Então, assim, quem está na área da educação precisa procurar meios de ter habilidade para conseguir falar sobre esse assunto. Não pode usar o medo e o receio como desculpa, como justificativa. Né? É muito sério esse assunto, a gente tem que cuidar das próximas gerações.